capítulo 2, verso 12, 13, 17 e 18. Vamos ler o verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Verso 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Glória a Deus. Amados, nunca não vou dizer nunca, eu vou dizer no momento atual. No momento atual a qual nós vivemos, estes versículos, eles fazem bastante sentido. Eles resumem em poucas palavras o que Deus requer de nós. E principalmente nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, precisamos olhar para esses versículos e meditar no que ele passa para nós que fazemos parte do povo de Deus. Nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, nós precisamos buscar em Deus e compreender o seu chamado. Deus brada no meio da sua igreja, Deus brada no meio do meio das nações: convertam-se a mim, convertam de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Pranto é você chorar de uma forma como se fosse desesperada, de uma forma mesmo demonstrando que se precisa de ajuda. É gritar por socorro perante a sua presença. E é o que Deus requer de nós nesse momento. O mundo atravessa um momento difícil, que talvez você nunca achou que iria passar por isso. Se nós olharmos para o quadro da saúde, se nós olharmos para o cenário político, nós iremos ver que é momento da igreja se converter, que é momento da igreja clamar ao Senhor, que é momento da igreja chorar, prantear,
rasgar o coração perante a presença de Deus. Deus, ele envia a resposta quando a igreja responde ao seu propósito. Deus, ele envia resposta do mais altos céus quando a igreja se põe diante da sua presença, diante do seu altar, e começa a clamar ao seu nome. Deus, ele envia a resposta quando a igreja responde às suas condições. Existe sim uma condição para que Deus possa derramar do seu avivamento sobre a nossa nação. E qual é essa condição, irmão? Essa condição é o arrependimento. De que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos acabar com essa farra que tem acontecido diante dos tempos. Precisamos acabar com essa arruaça que tem acontecido nos tempos. E começarmos a atender a voz de Deus. E começarmos a atender a voz daquele que o Senhor designou como liderança espiritual em nossas vidas. Se o Senhor dá um direcionamento ao líder, os liderados têm por dever responder à direção que Deus deu ao líder. Mas o que vemos hoje é uma situação totalmente diferente. Deus libera uma palavra e a gente, por pura rebeldia, não responde. Achamos que está tudo bem. Achamos que aquilo que a liderança tem falado tem sido dele mesmo. Duvidamos até. Eu quero dizer para você, amada igreja do Senhor Jesus, você que me escuta nessa noite, de que Deus nesse momento se encontra irado. Os sinais mostram isso. A ira de Deus está se derramando sobre a humanidade, sobre a igreja do Senhor Jesus, porque nós temos negligenciado a sua palavra. Irmão, mas a igreja está fechada. Não, a igreja está fechada para culto. A gente não pode se reunir nesse momento para cultuar. Mas a igreja, ela se encontra de portas abertas para que você possa sacrificar no altar do Senhor. De que a igreja do Senhor Jesus, ela se encontra com as portas escancaradas para que você possa entrar e entregar a tua oferta. Mas nós teimamos em não responder o chamado de Deus. Deus está irado porque nós, como igreja do Senhor Jesus, temos nos acovardado diante das afrontas de Satanás. Nós não temos entendido o atual cenário que nós temos enfrentado. Nós não temos compreendido o atual cenário que nós estamos vivendo. Tem pessoas que estão vivendo, parece que em um mundo de fantasias. Estão vivendo em um mundo onde lá eles podem fazer tudo. Homens que não têm respondido ao chamado de Deus para esses últimos dias. Homens que têm feito o que eles querem e não o que Deus quer. E o que Deus quer é arrependimento nesse momento. Precisamos descer do palco e se pôr diante da plateia do Senhor Jesus e começarmos a aplaudir aquele que deve ser exaltado, aquele que deve ser a luz daquele palco. Mas nós não temos feito isso. Temos se colocado no palco e temos colocado Jesus na plateia. Ele que aplauda a minha vida.
palavra pesada, convertei-vos a mim. Se Deus está falando isso, convertei-vos a mim, então é sinal que o povo não está convertido. Se Deus está dizendo com jejuns, então é sinal que o povo não tem jejuado. Se Deus está dizendo com choro, então é sinal que o povo não tem chorado. Se Deus está dizendo com prantos, então é sinal que o povo não tem chorado. Rasgar o coração, meu querido, é se pôr diante da presença de Deus e começarmos a pedir perdão pelas nossas maiores falhas que nós cometemos diante de todos esses anos. Perdemos muito tempo falando de assuntos, abordando assuntos que para nada se aproveita. Perdemos muito tempo colocando assunto, pregando coisas que para nada se aproveitam. Achamos que o avivamento do Senhor é a bagunça no meio da igreja. Está longe de avivamento isso aí. Avivamento, meu amado, é quando você vê a sociedade se convertendo ao Senhor. Avivamento, meu querido, é quando você vê o cenário político brasileiro mudando. Isso tem acontecido, tem até acontecido de uns 3 anos para cá. O cego, aliás, eu não vou dizer nem um cego, porque está acontecendo coisas que até para cego vê. Mas talvez aquele que está mergulhado, que está mergulhado assim, num lago, num rio, não vou botar nenhum lago. Aliás, no oceano, está mergulhado no oceano de engano. E para tirar ele de lá, meu querido, só Deus. Para abrir os olhos dessas pessoas, só Deus. Para resgatar essas pessoas, só Deus. E não somente a sociedade, mas também a igreja do Senhor Jesus tem vivido dessa forma. Eu vou aproveitar que eu estou ministrando aqui e vou falar algo que já foi até dito pela nossa liderança. Homens que têm voz altiva nessa sociedade têm se acovardado. Homens que têm força para influenciar outras pessoas têm se acovardado diante deste cenário que nós temos vivido. Têm se calado. Porque não tem sido igreja verdadeira, não tem feito parte da igreja do Senhor Jesus. Por isso que tem se calado. Talvez esse vídeo, esta ministração, talvez essa transmissão, ela não vá chegar muito longe. Mas eu acredito que começando por uma multidão, ela será influenciada. De que nós como igreja precisamos nos posicionar diante de toda essa algazarra que tem acontecido. Que nós como igreja do Senhor Jesus precisamos ser os primeiros a nos levantar e levantarmos a bandeira do Evangelho. Se decreta uma lei, a igreja não é essencial e a gente se contenta. Ficamos, tá certo, ficamos no tá bom. Fica-se por isso mesmo. Talvez você não tenha muitas ferramentas para manifestar a sua opinião, mas use as que você tem. Faça do seu martelo uma enxada, uma espada, melhor dizendo. E eu tenho certeza que nós iremos avançar ainda mais.
O que não se pode é nós, como igreja do Senhor Jesus, ficarmos calados diante de tudo isso. Satanás tem colocado na mente de muitos cristãos: não se envolva com a política, não fale de política, porque é um assunto que não lhe cabe, você é um religioso, não fale disso. E nós temos sido influenciados por essas pessoas e nos calamos, nós que somos cristãos. Diante de tudo isso, meu amado, Deus vai requerer a nossa covardia. Deus vai requerer de nós, porque nós nos acovardamos. Diante deste cenário que nós enfrentamos, que nós passamos, Deus vai requerer de muitos homens, porque eles tiveram a oportunidade, mas jogaram fora. Deus vai requerer de muitos homens o poder que ele tinha em mãos, a oportunidade que ele tinha de desembainhar a sua espada, mas não soube usar, se acovardou e deixou a espada embainhada. Deus vai requerer. E Deus nos chama para uma conversa. E será que nós temos se dado a oportunidade de ouvir Deus? Ou será que a gente tem um esnobado e feito ouvido de mercador? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Chorem perante a presença de Deus no altar do Senhor Jesus. Chorem perante a sua presença. Chorem perante o seu altar. Chorem pedindo misericórdia. Faça como fez o profeta Abacuque: Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, no dia da tua justiça, lembra do teu amor, Senhor. Chorem perante o altar do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, me arrependo, porque todos esses anos eu fui covarde. Senhor, me arrependo, porque todos esses anos, ó Pai, eu não segui aquilo que o Senhor queria, mas somente o que eu queria. Chorem perante a presença de Deus, porque não haverá resposta sem antes nós cumprirmos as condições que o Senhor quer. Nós queremos ver o céu aberto, nós queremos ver um grande avivamento, mas nós não nos colocamos à disposição de Deus para buscar desse grande avivamento. Nós queremos ver pessoas sendo acordadas do seu sono da negligência, mas nós não queremos buscar, procurar alertar essas pessoas. O mundo ele está mais preocupado com uma vacina do que com o perdão de Deus. O mundo está mais preocupado em se ter uma vacinação em massa do que se ter um arrependimento em massa. O mundo está mais preocupado com tudo isso, mas não está preocupado com o arrependimento. O mundo está preocupado em tirar as suas máscaras, para que não se possa mais andar de máscara, do que tirar as suas máscaras das suas almas. O mundo está mais preocupado com isso, do que buscar o perdão de Deus. O mundo está preocupado com tantas coisas fúteis,
enquanto Deus está chamando o povo a clamar por misericórdia. E aí, meu amado? O que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que fazer nesse momento é se pôr diante da presença de Deus e se converter dos nossos maus caminhos que durante tantos anos a gente andou. Líderes que se acovardaram durante esses anos todos, saquearam a igreja do Senhor Jesus, enganaram os seus liderados. Líderes que estão mais preocupados com a renda do que ver as suas ovelhas, do que ver os seus liderados na sua igreja, chorando perante a presença de Deus. Eu não falo de verdadeiros homens de Deus. Eu falo daqueles que se preocupam demais com coisas fúteis. Não procuram falar de algo contemporâneo, de algo cotidiano que a gente está vivendo. Estão mais preocupados em entreter bodes do que alimentar ovelhas. Mas eu acredito no último avivamento, antes do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Eu acredito que Deus ainda vai trazer um despertamento em massa nesses últimos dias para o Brasil, para o mundo, antes do grande arrebatamento. Eu acredito que Deus ainda vai levantar homens capazes de pregar uma palavra verdadeira, capazes de trazer uma mensagem diretamente do céu. Eu creio que Deus vai levantar líderes que serão capazes de treinar, que serão capazes de forjar Deus em seus liderados. Eu creio nesse poder de Deus nesses últimos dias. Eu creio que Deus vai enviar resposta quando nós nos colocarmos diante das suas condições. Eu creio que o Senhor terá zelo. Eu creio que o Senhor vai se compadecer dessa terra. Eu creio que o Senhor vai se compadecer do seu povo quando nós começarmos a cumprir as suas condições. E você vai ver, meu querido, o cenário político brasileiro mudando. Você vai ver o traficante se convertendo. Você vai ver o drogado se convertendo. Você vai ver coisas criminosas, pessoas sendo salvas pelo poder do Evangelho. Deixa que nós venhamos se colocar à disposição de Deus. E você vai ver no meio da sua família. E você vai ver na sua rua. E você vai ver no Brasil o poder de Deus se manifestando. Grandes homens do passado provaram de grande avivamento porque se colocaram à disposição de Deus, porque se colocaram para fazer as condições que Deus havia estabelecido e buscaram desse grande avivamento. É por isso que vidas foram impactadas. Sabe o que é avivamento, meu querido? É aquilo que aconteceu lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo chegou com a palavra de Deus. Atos nos conta que bruxos, feiticeiros queimavam os seus livros nas praças, confessando os seus pecados. Aquilo é um avivamento, porque mudou uma sociedade. Não porque o irmão rodou, porque o irmão falou isso e depois que desceu estava a mesma coisa. Não, avivamento é quando se há mudança numa sociedade. Você sabe por que Deus tem mudado o quadro político brasileiro, meu amado? Porque existem homens, existem mulheres que se colocaram à disposição de Deus a clamar por uma mudança nesse país. É por isso que Deus tem transformado este Brasil, esta nação. E se nós continuarmos clamando, meu amado, nós iremos ver o poder de Deus se manifestando.
Nós iremos ver uma salvação em massa. Nós iremos ver pessoas que foram desenganadas pelos médicos sendo curadas de forma sobrenatural, que a medicina não vai explicar. Nós veremos homens, mulheres que estão nesse momento em um leito de um hospital, procurando ar para respirar, respirando. Mas não por causa de uma vacina, mas por causa do poder de Deus que se manifestou. Oh, glória! É por isso que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos uma grande responsabilidade sobre esta terra. Veja quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 20, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Veja que grande responsabilidade a igreja do Senhor Jesus tem sobre esta terra. Uma representante legal do céu, uma representante do céu. A igreja do Senhor Jesus, ela tem esse dever, ela tem essa missão de estreitar os laços entre a terra e Deus, porque ela é uma embaixada. A gente quer ver o mundo se convertendo, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, não queremos tomar o primeiro passo. Eu quero dizer para você, meu amado, que nós somos linha de frente. Nós somos linha de frente nessa terra. Nós somos linha de frente nesta terra. Temos uma grande responsabilidade sobre esta terra. Deixa eu ler para você aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que é que diz em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A peia começa por nós, meu amado, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Olha a grande responsabilidade que nós temos. Olha a grande missão que nós temos. E nós, como igreja do Senhor Jesus, será que vamos continuar com os braços cruzados, vendo o mundo virando de cabeça para baixo, Satanás avançando, aprovando leis aí, levantando homens, seja no STF, seja onde for, Satanás colocando homens, fazendo homens se corromperem, e nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que nos posicionar. É por isso que Deus nos chama: chorem, chorem, se convertam dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas chorem perante a minha presença, clamem na minha presença, rasguem os vossos corações na minha presença, se convertam dos seus maus caminhos na minha presença. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero orar nesse momento.